graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já estou aqui com algumas pessoas, fazem 2 dias. Quem está aqui comigo fazem 2 dias? Aí, tem bastante pessoas. Você que não me conhece, eu sou o Robert Diego, e eu tenho 38 anos, sou convertido há 10 anos, e tenho falado de Jesus, né? Tenho falado daquilo que Jesus tem feito. Mas para entrar na minha reflexão aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 9. Diz assim, eu vou lendo para ganhar tempo, tá, queridos? João 9. Ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Ô mestre, quem pecou? Foi esse ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E os seus vizinhos e os que anteriormente o tinha visto mendigando perguntaram: mas não é esse aí o homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia dizendo: sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse para lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. E eles perguntaram: mas aonde está Jesus? Ele disse: eu não sei. É um texto clássico, né? Um texto interessante, que quando a gente para olhar aqui, todo mundo está buscando responder o porquê que ele é cego. Por que ele vive desse jeito? Por que a vida dele é essa? Por que ele foi fadado à mendicância toda a sua vida? Como é que ele não teve os seus olhos abertos? Foi culpa de quem? E aqui é claro que a gente está sempre tentando encontrar pessoas para culpar, para sentir um pouco mais de alívio na nossa caminhada. Principalmente quando a gente tem dificuldade de assumir responsabilidades. Quando a gente tem dificuldade de olhar para o nosso coração e ver que nós somos uma fábrica de produção de desajuste. Mas aí a gente sempre vai encontrar alguma coisa para colocar como responsável. Desde o Éden a gente já vê isso. Responsável é a mulher que o Senhor me deu. A responsabilidade está no diabo que está fazendo o que não deve. Aí o irmão tem um caso extraconjugal e a culpa é do diabo, que materializou e foi para o leito com a outra mulher. A gente está sempre nessa busca, e aqui o texto vai mostrar para a gente um homem que as pessoas estão querendo definir a história dele, como dizendo: você teria que ficar cego para o resto da sua vida sem ver. É um texto longo, tem muita riqueza dentro desse texto, mas eu só quero mostrar como às vezes dentro da nossa mentalidade a gente pensa que é impossível vencer determinadas áreas. O que eu vejo muito é as pessoas dizendo: nasceu gay, vai morrer gay. Não vou falar nem a piada aqui, porque hoje eu vou me manter mais conservado, tá, irmãos? Tá, pastor? Hoje eu estou prudente, como um bom batista. As pessoas estão dizendo: não tem jeito, uma vez que usou droga será drogado para todo sempre. Uma vez que viveu a prática da homossexualidade, viverá para sempre desse jeito, não tem como mudar, essa é a sua natureza, é assim que você nasceu. E a gente está olhando e está dizendo: olha, posso até ter nascido, talvez, tá? Não estou afirmando, posso até ter nascido desse jeito, mas eu me deparei com um homem que pegou saliva e barro, pôs nos meus olhos e eu passei a enxergar. Tive um encontro com um homem que fez com que eu enxergasse aquilo que eu não via. E isso aqui é uma grande realidade, queridos. Pode ser uma tipificação exata daquilo que nós vivemos, mas às vezes a gente não tem capacidade de entender qual foi o momento que a gente teve esse encontro com Jesus. Quando eu vou falar
conversão, ou eu vou falar da minha história, eu gosto de abrir muito caminho aqui para tratar com crianças e pais. Porque eu acredito que o meu grande desafio, ou o desafio nosso em sociedade hoje, é lidar com as famílias. As famílias estão mal ajustadas, ou desajustadas. As famílias não estão funcionando do jeito que elas deveriam funcionar. E aqui você me pergunta, por que a família não funciona como ela deveria funcionar? Por quê? Porque criaram uma mentalidade do que é ser família, que é totalmente antibíblica, e a gente tem trazido para o nosso coração como sendo uma verdade. Criaram uma falsa ideia do que é família, e família pode ser qualquer coisa, pode ser a união entre um homem e um cachorro, pode ser a união entre dois homens, pode ser a união entre duas mulheres, vão constituir esse núcleo chamado família, mas eu discordo. Porque a família, ela tem a ver com máter, e ela vai a ver com esse senso de gerar, com essa incubadora que vai acontecendo, que vai gerando seres humanos que têm uma finalidade para a sua existência. O ser humano tem um propósito para qual ele existiu. O ser humano tem um propósito para a sua existência. Quando nós estamos fora desse propósito, nós estamos desajustados. E aí, como que nós nos desajustamos? A partir dos nossos pensamentos. A guerra sempre vai ser uma guerra de construção de pensamento que molda as nossas vidas desde que nós somos pequenininhos até a idade adulta. Se não houver um choque de realidade, onde uma outra verdade se choca com aquilo que a gente construiu, a gente vai continuar vivendo de forma secularista, de forma completamente aquém de Deus. A gente vai viver como autônomos e também inimigos de Deus. E dá para ser tudo isso sentado dentro da igreja como se tudo estivesse normal. Dá para viver dessa forma, sentado aqui dentro, achando que está tudo nos seus devidos lugares. E não estão. Quando eu gosto de apresentar o ambiente familiar aqui como ponto de análise, eu gosto porque quem é da área da saúde aqui, da psicologia, da psicanálise, alguma dessas áreas, a pessoa colhe muito material das informações que eu cedo. Porque é interessante para reflexão, dá uma possibilidade para a gente abrir possibilidades aqui. É óbvio que eu não estou pensando que o desvio do coração parte de qualquer coisa externo. Eu acredito que o desvio do coração parte de um coração que nasceu em pecado, corrompido pelo pecado, corrompido por essa parasita que está no mundo, que decidiu destruir a humanidade e levar a humanidade à sua falência, que decidiu causar na humanidade um câncer, uma doença terminal, que até então era irreparável. E por conta desse vírus que infectou a humanidade, é possível que desde o nascimento nós já tenhamos comportamentos pecaminosos e atitudes que desonrem a Deus desde a tenra idade. Pode ser uma criancinha, mas os pais sabem que ali ela já vai demonstrar o seu coração, qual é a inclinação. Sou o quinto filho de 6 filhos. Os pais foram casados e se separaram quando eu tinha 2 anos. Meu pai decidiu continuar vivendo a sua vida. Meu irmão mais velho aqui, ele tomou uma decisão madura, mas imatura. É uma decisão com o coração, dizendo que ele assumiria a responsabilidade no lugar do meu pai para suprir as necessidades de casa. Mas imatura, porque não deixou com que o meu pai experimentasse a responsabilidade de amadurecer, porque outro homem tomou o lugar ali, agora ele começa a dividir as despesas com a minha mãe não estudava, teve que voltar a estudar, fazer tudo como a gente sabe, né? Arregaçar as mangas, trabalhar em indústria, ser cozinheira em indústria, lavar prato, fazer todas aquelas coisas para sustentar 6 filhos. E é interessante que sempre nessa hora que o homem vai viver a sua vida,
e ele não está nem preocupado com aquilo que deveria ser a responsabilidade dele, Deus sempre, de forma graciosa, envia outra mulher nessa parada para auxiliar essa mãe, e as avós costumam ser essas mulheres. As avós se posicionam ali de forma firme e pegam o neto para si e falam: não, eu vou cuidar dos meus netos, não vou deixar que aconteça nada com os meus netos, eu vou dar aquilo que é necessário. E a minha avó, nascida em 1929, minha avó é falecida já há 15 anos, mas nascida em 1929, ela decidiu abrir mão da sua vida na idade de 40 anos para entregar a sua vida aos cuidados dos netos. Decidiu não ter ninguém, não fazer nada, ficar em casa para cuidar dos 6 netos. E aqui, na mentalidade de uma senhora daquele período, ela não tinha condição financeira de retribuir com recursos. Então, na cabeça dela eu preciso trabalhar, eu preciso lavar, eu preciso limpar, eu preciso cozinhar. E foi essa vida que minha avó fez durante todos os dias, até o último dia da sua vida. Ela se entregou como sacrifício por amor. É por isso que quando eu olho, o tamanho do egoísmo e o tamanho da capacidade que os homens têm de produzir sofrimento nos outros, eu fico olhando, e falo: realmente o diabo conseguiu fazer com que o homem com o tempo vai se monstrificando ao ponto dele se tornar o próprio diabo. Porque como é possível que 2 mulheres se sacrifiquem tanto, enquanto um homem vai viver a sua vida de forma dissoluta? A gente diria aqui de forma social, tá? Estou dizendo aqui de forma social. Teológica, estava morto em seus pecados e delitos e ok. Mas eu estou olhando socialmente. Tanto que a leitura que eu faço do meu pai, e faço até hoje, não sento com ele para a gente lidar nesse campo, porque eu tenho a insegurança das minhas palavras serem duras demais. Tenho insegurança, mas se Deus preparar um momento eu vou para cima. Que é o quanto que eu vejo que ele, como um homem, é um fracasso. Como pai, eu entendo que ele é meu pai, eu amo, dou carinho, dou atenção, mas como homem, ele é um fracasso. E não tem pior coisa do que você ver pessoas olhando para você e dizendo para você que você, como um homem, você é um fracasso. Você olhar um filho adulto dizendo que você fracassou. Você não é um homem de verdade. Você apenas vive como um macho que é movido pelos instintos e pelo desejo egoísta de fazer só aquilo que você tem vontade de fazer. E uma demonstração clara de um homem que faz só aquilo que ele tem vontade de fazer é o homem clássico que acha que comida e moradia é aquilo que ele precisa fazer. O resto, se vire outra pessoa, porque ali ele está fazendo aquilo que é a responsabilidade dele, manter a casa. Não, isso você está fazendo mesmo. Isso é a sua responsabilidade, mas ela não acaba aí. Aí você está na questão mediana, você ainda é medíocre. Precisa sair da mediocridade e ir além da mediocridade. Precisa ir para um outro lugar. Caso contrário, você vai ser esse homem que provê tudo, mas chega dentro de casa, parece uma múmia. Alguém sem sentido dentro de um lar. Não participa da dinâmica da vida da família. Porque você decidiu que você consegue render, ser um bom profissional, administra bem uma empresa, mas é péssimo administrador em casa. Você é um ótimo engenheiro, mas não consegue trocar uma lâmpada dentro de casa. É capaz de fazer tudo fora, desde que isso tire você dentro do ambiente familiar, porque o ambiente familiar para você é pesado demais, você só não tem coragem de dizer isso, porque você é um covarde. Covarde? Porque se você fosse realmente homem com belos testosteronas aí, você teria coragem de dizer que a casa para você é um enfado.
Aí qual que é o lugar da fuga do homem médio? Trabalho. Por isso que ele trabalha demais. Por isso que ele se mata no trabalho. Porque no trabalho ele se realiza. E dentro de casa ele não tem qualquer realização. Porque dentro de casa ele só está ali para que as pessoas que estão ali se submetam muitas vezes ao autoritarismo dele e façam aquilo que ele quer. Agora, interação, dinâmica, funcionamento da casa, ensino, educação, direcionamento, proteção, cuidado, atenção, cumplicidade, são palavras que não fazem parte do repertório da maioria dos homens cristãos hoje. E a mesma coisa aconteceu aqui na minha história. O meu pai agiu dessa forma, desse jeito, decidiu viver a vida dele, saiu de casa. E você acha que uma avó com 6 netos vai conseguir dar conta de toda a dinâmica do que está acontecendo com eles? Obviamente que não. E a gente vai crescendo, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho. Quando eu tive 6 anos, quando eu fiz 6 anos, então começaram os abusos sexuais dentro de casa. Com 6 anos, primos, tios, amigos, vizinhos, começaram a não respeitar a criança, começaram a desrespeitar. Aí é fácil um homem adulto olhar e falar assim: virou viado porque quis. Opa, desculpa, gente. Esqueci que eu estou no cu de domingo. Esqueci, soltei, gente. Foi sem querer, querendo, tá? É fácil olhar para o menino depois e criticar o menino, ou dizer que aquele menino ali tem uma aparência estranha. Mas a gente não para olhar o quanto de ferida que traz esse coração, o quanto de marca que traz esse coração, o quanto de necessidade que esse coração cresceu sem ter. Mas eu falo que no Brasil a gente tem uma bênção. Ao mesmo tempo que nós temos uma maldição, nós temos uma bênção. Tem 2 realidades que caminham juntos. Essas 2 realidades estão sempre caminhando juntas. É o abuso sexual e a igreja. Juntos. Tanto que a maioria das pessoas que tem problema de sexualidade são desviados da igreja. Não teve uma pessoa que eu conheci nessa vida que eram gays, lésbicas, trans, que não são filhos de cristãos. Todos. Eu até falo que todo viado é desviado. Verdade. Todo. Não tem um que não saiu de dentro das nossas igrejas. E as mães aqui que sofrem nessa área sabem. Mas por que será que todos eles saem de dentro da nossa igreja? E aqui eu estou enxergando que são 2 realidades que caminham juntas. É a apresentação do evangelho e a apresentação da desgraça. Porque o diabo não está dormindo em ser diabo. A gente dorme em ser cristão. A gente está em letargia, dormência, passivo, sem ação. Mas o diabo não. Eu estou passando perto de casa, assim, no condomínio, e eu vejo um menino adolescente e outras crianças perto dele. E na hora que eu passei, eu levantei a antena e falei: esse daqui é o ambiente ideal para o abuso. Porque a gente está pensando que quem abusa são adultos que abusam de criança. E a gente não dá atenção que os maiores abusadores são os adolescentes. A gente não levanta a nossa atenção que um menino de 12 anos tem capacidade de abusar de uma menina de 5, 6, 7, 8. Você acha que a gente vai pensar numa possibilidade dessa? Jamais. Primo, irmão, tanto para vocês verem como a situação é calamitosa. Eu peguei um adolescente de 15 anos no gabinete, ele disse para mim, estava com 16, eu vou deixar minha namorada. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu sou gay. Eu falei: o quê? Você é o quê? Ele: eu sou gay. Eu falei: nossa, que interessante. Conta mais. E ele começou a contar. E aí ele falou para mim assim: Robert, vai fazer 3 anos que os meus pais saem para trabalhar e eu e meu irmão nós temos relação sexual todos os dias.
E aí a gente, isso acontece. Na casa, com os pais, em família, e a gente pensa que está tudo natural, tudo normal. E a gente está achando que a vida é simples. E a gente está achando que o diabo brinca de ser diabo. E eu falei para ele, vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato. Você vai sentar comigo 5 semanas. Se em 5 semanas você decidir, tudo bem. Na 3ª semana ele desistiu. Continuou com a namorada e casou. Mas nós temos um desafio por aí. E o desafio são com as crianças. Precisamos levantar a nossa antena. Precisamos urgente de atenção com as crianças. Porque caso contrário a gente vai ver se replicando. E agora o interesse não é só ter as crianças, o corpo das crianças, marcar as crianças. O interesse agora é criar nas crianças uma mentalidade, uma forma de se perceber contrária àquilo que nós acreditamos. E a única forma que tem de vencer é colocando a mentalidade correta na cabeça das crianças. Por isso que eu digo que nós precisamos dos pais. Sem os pais a gente não dá conta. Os pais mandam mensagem para mim, Robert, por favor, me ajuda. Eu estou dizendo, minha filha, não tenho como te ajudar se você não me ajudar. Só você tem capacidade de se opor às mentiras que são contadas aos seus filhos. Mas não tem interesse, meus irmãos. Não tem interesse. Pode pegar aqui, quantos pais aqui presentes pegaram o material de escola do filho e folhou todas as páginas e leu o que eles estão aprendendo? Quantos? Um exemplo clássico aqui para vocês. Uma irmã foi fazer um experimento social dentro da igreja. Foi fazer um experimento. Chegou, falou para os pais que estavam ali, deixaram os filhos na escola bíblica dominical, e falou para os pais, putz, eu esqueci alguma coisa em casa. Você pode me emprestar a chave do seu carro? Os pais falaram o quê? O que vocês acham? Não. Foi no outro, me dá a chave do seu carro? Não. Me dá a chave do seu carro para eu poder ir em casa? Não. Ela perguntou para todos e nenhum deu a chave do carro. Aí ela olhou para os pais e disse, vocês não me deram a chave do carro, que é um bem importante para vocês, mas o bem mais importante da vida de vocês, que são os seus filhos, vocês entregam sem saber o que eles estão aprendendo. Por quê? Não é interesse. Ter filho é ter uma noite de prazer, uma noite de alegria, onde proporciona prazer a 2 pessoas, e o resultado disso é o filho, e para isso o homem vai fazer a manutenção do filho, e a mulher muitas vezes vai jogar toda a sua carência no filho. Criou um ambiente extremamente disfuncional, e o filho vai criando nessa dinâmica, onde o pai distante só vai aparecer de vez em quando, e aonde a mãe, a enclausuradora, né, essa mãe vai colocar o filho dentro de uma redoma e não vai deixar ele crescer. E aí essa mãe vai constantemente guerrear com a sogra. Pensem vocês. Pensa os relacionamentos de nora e sogra, porque é essa bolha constante, que difícil de romper, aonde as duas estão em guerra constante. É porque muitas vezes essas mães não entenderam que elas não são esposa dos filhos. E cada uma tem o seu lugar, e a mãe tem o lugar dela. Depois que os filhos casaram e formaram uma família, irmã, você vai cuidar da sua vida. Você cuida da sua vida e deixa que o seu filho e a esposa cuidam da vida deles. A Bíblia é taxativa, e deixará pai e mãe uniciar sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Não deixe que sua mãe interfira no seu casamento. Coloque sua mãe no devido lugar, e você, mãe, tome o seu devido lugar. O seu filho não é mais posse sua, ele tem uma nova família, criada por Deus, dada por Deus, para que ele cresça. Ele não é o seu bebezão, não é mais o seu bebezão, ainda que ele se faz de bebezão e tenta tratar a esposa como se fosse a mãe, empregada doméstica.
Enquanto tiver desajustado, vocês estão entendendo, né? Enquanto tiver desajustado, não vai dar resultado, porque tem que começar cortando os laços que vão trazendo problemas para que a gente comece a ajustar. A gente corta o laço aqui, deixa o pai e mãe como parentes, é duro dizer isso, mas é real, como parentes, e agora a minha esposa é a minha família, os meus filhos são a minha família, tanto que a Bíblia não vai dizer para você amar pai e mãe, por incrível que pareça, a Bíblia manda amar todo mundo, mas pai e mãe diz que nós devemos honrar o pai e a mãe, mas diz que deve amar a esposa ao ponto de se sacrificar por ela. Só estou pensando no que a Bíblia diz. Se você não gostou, discuta com as escrituras. Se é duro demais essa palavra, não posso aliviar para você. As escrituras vai deixar claro que o seu filho não é o seu marido. Ele tem uma esposa e você, como mulher sábia, vai entender essa dinâmica. O que mais a gente pega no gabinete são mães intrometidas. Verdade? Intrometidas, possessivas, carente. E se o filho apertar um pouco, ela já está doente em depressão. Se ela for divorciada, meus irmãos, é aí que mora o perigo. É aí que mora, divorciada, meu irmão. Toda a frustração dela, ela vai jogar no filho. Em alguns casos, dá bom. No sentido que o filho ainda consegue olhar com bons olhos para as mulheres. Mas em outro, ela tem a capacidade de fazer uma castração tão profunda que vai gerar nesse filho uma homossexualidade latente. Isso aqui eu estou pensando, obviamente, né, em psicanálise aqui. Vai acontecendo, isso aqui é a dinâmica do que acontece, tá? Eu estou quase dizendo para vocês aqui, é casos de família. Apresentando nu e cru, talvez aquilo que a gente não ouve do púlpito. A gente ouve a exortação, as exortações corretas. A gente ouve, os pastores admoestam. Mas tem determinados assuntos que é difícil ser tratado mesmo. Por isso que a gente chama alguém de fora, que no máximo não volta nunca mais. Mas eu vou entregar tudo. Sabe por quê? Porque gera cura, irmãos. Entendeu? Gera cura. E se a dinâmica familiar funciona, a nossa atenção está para com as crianças. E aí o resultado vai vir. E o que eu desejo? Que as crianças não sofram, estou querendo alguma coisa demais do que pedir para as famílias, irmãos, amigos e pessoas que nasceram de novo, para os cristãos terem atenção com as crianças. Eu estou pedindo o que aqui demais? Deveria dizer isso para cristão? Oxi! Lógico que não, meus irmãos. Mas por que o tráfico e o abuso infantil e a exploração sexual infantil e a pedofilia continuam tão alto? Porque eu sou fruto dessa realidade. Esses dias discuti com a minha mãe dentro de casa, que foi uma beleza. Só que a gente tem maturidade de fazer uma discussão assim que parece que a casa vai cair e depois a gente se abraça e vai comer junto. Porque é só no campo do pensamento. A gente não se ofende. A gente tem maturidade de discutir o pensamento. Vamos pôr o ponto de vista aqui, mãe. E aí a minha crítica, porque meu irmão fez um textão no Facebook, no Instagram, dizendo que meu pai era o homem mais formidável da vida dele. Que meu pai era o grande exemplo dele. Oxe, você está falando da mesma pessoa? É a mesma pessoa? Ele apagou a publicação, né? Mas eu e a minha irmã, a gente já estava dizendo, ele está falando da mesma pessoa? E aí eu comecei a discutir com a minha mãe. Falei, ele está falando da mesma pessoa? E a minha mãe, mas os seus irmãos têm uma forma diferente de enxergar o seu pai, porque eles viveram uma época com seu pai diferente. Eu falo, mãe, eu não estou analisando o meu pai do passado, eu estou analisando o meu pai de hoje. Não diga isso, eu estou olhando para o homem que está diante de mim agora,
pouco me interessa o passado, eu estou dizendo quem ele é hoje. Como pode dizer se nem no passado ele foi tudo isso, e hoje ele continua não sendo? Vai tapar o sol com a peneira, vai fazer de conta que é irreal, que ele é irresponsável como homem? Não, porque você vai testemunhar, vai falar de Jesus por aí e desce o reino na gente. Você acaba com a gente. Eu falo, uai mãe, a senhora quer que eu minta? Ah, mas não foi desse jeito. Eu falo, não foi desse jeito? A senhora estava na minha pele? A senhora sentiu o que eu senti? A senhora viu quando tocavam o meu corpo de criança? A senhora não viu faziam isso dentro da sua casa? Ela, dentro de casa como? Eu falei, oxe, faziam dentro de casa. E agora a senhora acha que eu vou deixar de alertar e falar de uma situação específica para as pessoas, porque isso toca o coraçãozinho de vocês? Eu quero que o coraçãozinho de vocês se exploda. Estou nem aí. Porque o coraçãozinho de vocês quer que eu pinto um folclore aqui, uma história irreal. Não vou fazer isso. Eu estou contando a partir da vivência que eu tive. Estou apresentando. Dentro de casa se tornou um ambiente problemático. A senhora exalta o meu irmão mais velho aqui, exalta ele como o paladino da moralidade. Só que não é assim não, minha querida. Não é por aí não. Ele foi um bom cidadão, e se ser um bom cidadão, pagar imposto e pagar as contas para a senhora é o que basta, a sua mentalidade é extremamente equivocada, porque eu sei quem era o meu irmão, eu sei o quanto de mulher que ele trazia para dentro de casa e não respeitava as crianças e tinha relação sexual com essas mulheres dentro do quarto. Eu sei o tanto de vezes que eu vi ele pegando mulheres por aí, e vocês achando que isso era natural, normal, porque ele pagava as contas. Vocês deviam ter a vergonha na cara de expor as crianças a essa situação. Mas agora, por conta da boa vontade de dividir o aluguel com a minha mãe, ele foi tido como o paladino da boa moral. Para mim não, meus irmãos. Para mim não, vamos ser honestos. O problema atingiu todo mundo. Aí depois que eu rasguei, né? Porque alguém tem que rasgar. Quem começou falando foi eu. E aí nas rodas de família começa. Minha irmã abusada. Esse meu irmão abusado. O outro irmão abusado. Toda uma casa abusada sexualmente quando crianças, na cara dos adultos, e ninguém nunca percebeu. Cada um foi destruído numa área, diante dos olhos. E aqui você pode estar aqui dentro e você se identifica com o que eu estou falando. Você se identifica. O problema do abuso é que o abuso vai criar uma falsa realidade para a gente depois dele. Ou vai fazer a gente ficar muito introspectivo, ou vai fazer com que a gente aflore muito na área da sexualidade. E aqui o abuso, eu penso, a exposição também a conteúdos para maiores de idade, quando as crianças não deveriam ter acesso a isso. Por que a criança não tem que ter acesso a esse tipo de conteúdo, meus irmãos? É como se a gente pegasse a criança e abrisse a mentalidade da criança e destravasse ela no momento que ela não tem domínio, não tem capacidade. E aí o que vai acontecer? Ela vai em busca de volta dessa sensação. É como se você chegasse e desse heroína para uma criança. Por que a gente luta tanto contra o abuso sexual e contra a exposição ao conteúdo pornográfico? Porque é como se você desse uma droga para uma criança que não tem filtro. Você acha que vai acontecer o quê, meu irmão? Ele vai virar dependente, vai querer de novo. De novo. Aí começa com 8, com 7, com 6, e vai dos 6 até o 30, 35, 40, e aí a gente tem um monte de homem adulto aqui, que continua vivendo a mesma dinâmica, que nunca se resolveu. Nunca. Não se resolve. Não tem jeito. Não lida com isso, não enfrenta isso, não confessa isso, não se arrepende disso, não muda de vida nisso,
está trazendo resultados negativos inteiro para a vida, mas começou lá atrás, parece que é parte de quem ele é. Vocês veem o tamanho do que é o problema, e a gente não está achando que é um problema tão grande. E aí, pensem vocês, o pai não está em casa, os irmãos são extremamente ligados nessa área da imoralidade sexual. Em casa tem a avó, a mãe, a irmã. E aí esse ambiente é favorável, né? E agora o abuso chega e eu olho para os homens partindo de uma outra realidade. Porque eu penso que a primeira cena pornográfica que eu vi na minha vida, com 7 anos, eu vi o homem tocando na mulher e eu lembrei que quando o homem toca na mulher é bom. Porque se ele toca nela, é porque ele gosta dela, porque os homens que gostam de mim, tocam em mim. Olha só, isso aqui criado no inconsciente de uma criança. Obviamente que ali o primeiro lapso que o diabo jogou na minha cabeça, o primeiro lapso que ele me lançou, foi que ser mulher era bom. 7 anos, ser mulher é bom. Isso ficou em algum lugar escondido. Aquilo ali ficou, e isso vai sendo gerado no inconsciente, coisa que a gente não tem a mínima noção. Mas a gente sabe, né, que o diabo não dorme no ponto. Vocês acham que ele dorme? Dorme não. Mas Deus também está atento a todas as coisas. Fui numa igrejinha, numa Assembleia de Deus Pentecostal perto de casa, eu já tinha essa parte na espiritualidade um pouco mais aflorado, eu sempre fui curioso para saber essas questões de religião e tal, e aí eu entrei lá, tinha uma irmã que estava lá na hora que eu subi, 7 anos, quando eu cheguei na parte de cima da igreja, uma irmã veio no mistério, estava lá no mistério e falou assim para mim: você vai fazer uma viagem muito longa, quando você achar que é o último momento da sua vida, sou eu, Deus, que vou ao teu encontro, te trarei de volta, porque eu te escolhi e eu te amo. Enquanto os homens, aspas, demonstravam amor tocando meu corpo, o Senhor demonstrou amor dizendo que me amava de verdade. E aí, vocês acham que eu já tinha ouvido essa palavra alguma vez? Não. Mas fico feliz, porque a primeira vez que eu ouvi foi Deus dizendo para mim que me amava. É Deus dizendo: ainda que uma mãe que amamente o filho se esqueça dele, eu todavia não me esquecerei de você. Ainda que todo mundo tenha se esquecido de você, Deus não se esqueceu. Mas sabendo que o diabo não é bobo, agora ele vai fazer o quê? Com que os meninos, com que as pessoas comecem a ir numa psicologia afirmativa. Você é gay, você é mulherzinha, você é menininha. Aí pensem vocês, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pensem nessa realidade constante todos os dias. Você acha que você daria conta? Suportaria todos os dias você ser humilhado, xingado, rejeitado, excluído, sem saber quem você é? Eu acho que essa é a questão mais interessante aqui. Porque não sabe quem é. Um adolescente está em busca de descobrir quem é. A adolescência é a fase da confusão. Por que vocês acham que estão investindo tão profundo para cima dos adolescentes? Porque a adolescência é a fase da confusão. E como você consegue solucionar a confusão hoje, nos nossos dias? Dando afeto, dando atenção, dando carinho, palavras de afirmação, de cuidado. Não, vem para cá porque todo mundo se ama, vem para cá porque todo mundo se quer bem, vem para cá porque você precisa se amar do jeito que você é, vem para cá que o importante é que você seja feliz, vem para cá que a gente tem tudo em comum. E aí eles vão encontrando esse ciclo de amizade, onde vão proporcionando para eles sensações. Mas lá na década de 40, quando eu estava na adolescência, estou brincando, irmãos, na década... Vocês nem ri, gente. Vocês estão muito batista hoje. Vocês estão batistão assim sempre? Estão quase presbiteriano, irmão. Que isso? Vou descer mais a vocês para o Polo Norte. Está ainda no meio. No Canadá. E aí, pensem comigo. Se essas palavras vão chegando
vai chegar um momento que agora a gente vai entrar em conflito, mas lá nos anos 2000, a gente ainda não tinha tanto acesso ao conteúdo, não era tão claro. Mas adivinham só quem que colocou escrachado ali um pouco mais intencional, uma pessoa vivendo crise na sua sexualidade? Malhação. Malhação no ano 2000. E a gente assistia, né? Porque eu comecei a estudar de noite, então antes de ir à noite para a escola, a gente sentava para assistir Malhação. E era a época que Malhação parecia interessante, a trama era legal, era uma novela juvenil, então a gente gostava de assistir, fazia parte do nosso período ali. E colocou um personagem com os mesmos problemas que eu. E agora o que eu digo? Eu sou como ele. Agora chegam os momentos que você começa a ter afirmação de quem é. Eu sou igual a ele. Fui para a escola, dobrei a calça igual ele dobrava. Porque quando você se identifica, você quer ser igual. É quase que imediato. Aí eu fui, o menino na escola quis me bater nesse dia, me chamou com o nome de Sócrates, e aí eu fiquei nervoso e queria ir para a briga mesmo dessa vez. Eu nunca tinha desejado brigar. Eu ia apanhar, mas o Juninho me defendeu. Falou, não vai bater no Robert não. E pensem vocês, esses dias eu estava na igreja pregando, o Juninho estava sentado. Quando eu terminei de pregar, ele levantou nos prantos, em lágrima, dizendo, eu fui uma dessas pessoas que te maltratei todos esses anos. Me perdoa. Se arrependeu naquele dia de tudo que ele tinha feito. E para não bastar, vocês sabem, né? O diabo não dorme. Fui para a casa do meu avô, tudo na mesma semana. Fui para a casa do meu avô, minha tia me levou para conhecer um cara homossexual mais velho. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou assim, você é igual a mim. Eu falei, como que você é? Ele falou assim, eu sou gay igual você. Eu falei, tem certeza que eu sou isso? Ele falou, tenho certeza, e eu vou te dar um endereço de um lugar onde todo mundo igual a gente se reúne. Me deu o endereço, sabe o que eu fiz? Fui na hora. Peguei o endereço, pulei a catraca do ônibus, fui. Eu não fui uma criança normal. Não fui, criança, adolescente, piorou. Pulei a catraca do ônibus e fui. Cheguei lá na frente, eu comecei a olhar aquele pessoal todo ali reunido, fiquei de longe, não quis me aproximar, sentou do meu lado uma menina, ficou me olhando, aí eu vi que não era uma menina, falei, que coisa estranha. E aí eu fui entrar para esse lugar, e foi quando o cara falou para mim que eu não podia entrar porque eu era menor de idade, o segurança. Falei, hoje quem disse para você que eu sou menor de idade? Ele falou, sai fora, vai. E aí eu fiquei na porta e vi um menino passando. E falei para a moça que estava comigo, falei, nossa, que menino bonito. Ela falou, você quer conversar com ele? Eu falei, e pode? Ele falou, pode. E o menino veio e eu comecei a conversar com ele. E aí chegou no meio das pessoas, ele perguntou para mim, você é evangélico? Você é cristão? Eu falei, por que você está perguntando isso? Eu vivi dos 7 aos 15 anos na igreja, tá pessoal? Só para vocês entenderem aqui, tá? Dos 7 aos 15. Depois da profecia eu fiquei na igreja até os 15 anos. Aí ele perguntou para mim, mas você é cristão? Eu falei, por que você está perguntando isso? Ele falou, oxe, por conta da sua camiseta, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, eu fui para a discoteca gay com a camiseta de Jesus. Pense vocês nisso, se funciona. Mas o que eu tinha era como eu me vestia, não era outra realidade. E aí eu conversando com ele e tal, ele falou, vamos para um lugar mais escondidinho, a gente foi, e agora foi o momento que foi destravada a questão afetiva. Foi o momento que agora houve toque com interesse. Não era mais aquela coisa de criança, do abuso, não era aquela coisa que eu estava me submetendo ali. Mas agora era algo com interesse. E vocês sabem, né? 2 gays vão se relacionar porque os dois têm o mesmo falo, os dois detêm a mesma peça, né? Vou chamar de falo aqui para vocês entenderem, tá? Beleza? E aí eles vão por conta do falo.
Só que quando ele tentou tocar no meu falo, na hora veio aquela mensagem na minha cabeça: ninguém pode tocar no meu falo, porque eu não sou homem, eu sou mulher. E ali foi o momento que eu entrei na crise de disforia de gênero. Já estava lá atrás, vocês lembram a mensagem? Ser mulher é bom? Aí as pessoas vão dizer que a pessoa nasce desse jeito. Vão dizer que a pessoa nasce. E eu estou dando uma demonstração clara e evidente que foi uma construção partindo de um pensamento involuntário que obviamente veio das trevas. Eu falei com as minhas primas, com todo mundo, e agora eu comecei a entrar para o mundo da homossexualidade. Definitivo. Eu não entrei na sexta-feira à noite, mas o domingo era matinê, eu entrei 6 horas da tarde. Falei para minha mãe: mãe, vou mais cedo para o culto. Em vez de ir para o culto, fui para lá. Quando eu entrei naquele lugar, eu vi tudo aquilo de gente junto, eu falei: eu estou no paraíso. Encontrei a minha tribo, encontrei o meu povo. Isso aqui é a minha gente. Alegria, diversão, sorrir, se divertir. Parece que não tem tristeza. Por isso que o slogan que eles usam é tão forte. Porque parece que é um mundo feliz. A gente sabe que cavando ali não é uma realidade. Mas foi também ali naquele lugar que agora eu comecei frequentemente ter os meus relacionamentos e conhecer mais pessoas, até que eu descobri pessoas trans, e aí eu vi que tinha a possibilidade de transicionar. Só que existia uma problemática para a minha transição. Eu era de família muito pobre e só conseguiria fazer a transição se eu tivesse recurso financeiro. E aí o diabo, como ele não dorme de ser diabo, e vocês sabem disso, estou dizendo isso o tempo todo, eu estava dentro de um barzinho. Quando eu saí do barzinho, no centro da cidade, um carro passou, e eu pedi para ele. Quando ele parou o carro, ele me encarou, parou o carro, eu cheguei bem pertinho dele, veio como se fosse automático, eu não tenho meio freio no pensar, e veio automático. Eu falei para ele: me dá R$25 que eu vou com você. O salário mínimo era R$180, então faz vocês o cálculo aí, se R$25 era ou não um valor importante. Falei: me dá R$25. Quando esse cara me deu R$25, no outro dia, eu fui de novo na mesma rua e fiz R$70. Aí eu descobri como ganhar dinheiro. Aí abriu, pum! Agora sim o diabo tinha dado para mim, de forma definitiva, o abismo. Porque eu falo que na vida que eu vivi, não foi isso. A minha maior dificuldade de libertação não foi todas as coisas que eu fui liberto. Eu acredito que a maior dificuldade na minha vida para a minha libertação seria a prostituição. Porque a prostituição fez com que eu me tornasse rapidamente uma pessoa acima da média. Porque faz o cálculo vocês, o salário mínimo era 180. Eu fazia um salário mínimo por dia, com 15 anos, com 16 anos eu descobri com as meninas que dava para transicionar, e foi ali que eu descobri o caminho da transição, e fiz a transição de gênero e saí de menino para menina, e aí eu comecei a entrar num conflito: sou homem ou sou mulher? De dia eu ia para a escola de Robert, de noite eu vivia como mulher, como Sabrina. De dia eu vivia como Robert, de noite como Sabrina. Até um dia que eu saí vestido de mulher de dia, e a sociedade não implicou comigo, e eu vi que agora eu poderia viver para sempre. Foi um momento que bateu no meu coração, e eu falei: eu sou a Sabrina, eu não sou o Robert. E aí eu sepultei o Robert durante 12 anos. Passa uma foto aí, essa daí. Eu trouxe só uma, tá, gente? Para não demonstrar muito. Mas normalmente, dependendo do ambiente, quando eu estou com jovem, eu mostro um pouco mais. Mas aqui já é a construção toda da Sabrina. Eu comecei com 15, aqui eu já estou na idade da minha conversão, com 27 anos, então eu vou passando 15, 16, 17 anos eu já tinha feito todas as cirurgias plásticas, e com 18 anos eu fui morar na Europa, morei dos 18 até os 27. Essa foi a minha construção, e eu entendi que eu era
a minha ferramenta, o meu corpo, a minha beleza, era o que daria para mim todas as coisas que eu precisava, e cada vez mais eu fui investindo para que eu me tornasse uma mulher mais bonita. Mas tinha sempre uma questão ali, que me fazia me sentir mal. É porque como é possível ser uma mulher tão bonita, mas ainda ter a genital masculina que tanto me incomodava? E aí eu assisti mais um documentário, chamado My Secret Self, o meu segredo escondido. E foi justamente ali que eu vi crianças nos Estados Unidos com disforia de gênero. Quando eu vi as crianças com disforia de gênero, eu percebi que eu não era igual às outras mulheres trans que viviam ali com os travestis. Falei, eu sou diferente, não sou igual a eles. Foi nesse momento que eu decidi, e no ano de 2010 eu fui para Bangkok, na Tailândia, fazer a cirurgia de mudança de sexo, e fiz na Tailândia. Depois de 4 dias que eu tinha feito a cirurgia, foi o momento de eu encarar o espelho. O médico saiu, a enfermeira saiu. Quando todo mundo saiu, eu falei, agora é a hora do vamos ver. Porque agora é a hora da minha cabeça e do meu corpo entrar em sintonia. Deixa eu ver como que ficou. E fui para o espelho. Queridos, quando eu olhei no espelho, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Realizado. Tão realizado como pessoas nunca serão na vida, porque aquilo ali era uma construção de um sonho, era a construção de algo que eu idealizei muito. Você pode olhar e falar assim, nossa, que absurdo, né? Pode ser, né, essa coisa, mas para mim não era isso. Para mim era a construção do ápice do ídolo, era o ápice da idolatria materializada. Era o ápice que alguém chega na autonomia da vida, dizendo ao Criador que o Criador é um incompetente. Dizendo que Deus erra. Que Deus não sabe o que Ele fez. Que Ele criou errado. Essa era a minha fala. Deus me fez errado. E eu ainda justificava teologicamente que Romanos 1 se aplicava aos homossexuais e não se aplicava a mim, porque eu não era homem. Olha só. Teologicamente um respaldo, porque eu dizia o quê? Eu sou mulher? Uai, se sou mulher, pô, por quê? Deus vai me condenar? Eu nasci assim? E fui passando essa construção agora, vivendo como mulher, a partir do ano de 2010. Vivendo como mulher aqui em aspas, tá? Estou colocando na sociedade como eu me comportava. E vivi 2010, fui para o Brasil, passei um tempo aqui no Brasil com a minha família, volto para a Europa, passo um tempo na Europa, volto para o Brasil, passo um tempo no Brasil, pego a certidão de nascimento com o nome de mulher, passaporte com o nome de mulher e decido voltar para a Europa. E nisso que eu decido voltar, eu tinha um casamento marcado, já estava voltando para o casamento, só que eu precisava de uma certidão de nascimento que tinha 6 meses, e a minha já tinha passado de 6 meses. Eu falei para minha irmã, uma mulher de Deus, convertida aos 19 anos, era cristã durante toda a sua vida, sempre intercedeu por mim, mas nunca se opôs a nada. Os irmãos chegavam na casa da minha irmã com a Bíblia gigantesca e jogavam na mesa. Pão! Você é conivente com o erro do seu irmão, você vai trazer maldição sobre a sua casa, suas filhas podem viver como ele, e você pode ser condenada porque você participa das coisas que o seu irmão faz. E dentro do coração da minha irmã ela dizia, eu não participo e não aceito nada que o meu irmão faz, mas eu amo a vida do meu irmão e eu vou lutar por ele até o último momento. Quando chegou no ano de 2012, eu mandei mensagem para ela, ela era minha procuradora, falei, Jana, manda para mim a minha certidão de nascimento, e foi o que ela fez. Só que demorou tanto para chegar que eu falei para ela, Jana, tem um impedimento aqui, alguma coisa está impedindo. E a minha irmã, depois de 12 anos, falou para mim, o Espírito Santo manda eu dizer para você que essa é a sua última viagem para a Europa. Vocês se lembram que eu era desviada, né? Não só eu, todos os outros, tá? E aquilo bateu no meu coração e eu fiquei pensativo, né? E aí o casamento não deu certo. Eu fiquei muito mal e marquei uma viagem saindo de Roma para Gênova, na Itália, no dia 1º de janeiro de 2013.
Só que quando deu meia-noite, na virada do ano, eu ouvi uma voz dizendo para mim que era meu último ano de vida, que naquele ano eu ia descer à sepultura. Eu não dei crédito, né, irmãos? Eu sabia que aquela voz não era normal. Eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Eu sabia que aquilo ali era uma sensibilidade espiritual mesmo. E eu fui para essa cidade. Em fevereiro eu fui para o meu aniversário. Tive um problema, fui parar no hospital num coma alcoólico. Tive um Boa Noite Cinderela, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Uma pessoa abusou sexualmente de mim, nunca tinha acontecido. Eu estava entrando numa rota destrutiva e minha irmã falou para mim, olha só a fala dela como foi certeira. Você não disse que quando você fizesse a cirurgia, você iria se realizar? Por que você continua se destruindo? Parafraseando aqui, ela dizendo, você não achou que poderia providenciar e prover redenção para você, fazendo todas as coisas que você queria? Você não achou que você poderia produzir redenção para a sua alma? Não conseguiu? E aí eu falei com um amigo meu, eu falei, Renê, vamos casar porque eu preciso do passaporte europeu, que eu não consigo mais ficar sem ele. E marcamos o casamento para o dia 3 de agosto de 2013. Na semana do casamento eu saí com um cliente, e ele ofereceu para mim 1.800 euros, e o uso de droga, irmãos, não era algo que era uma dependência, mas era algo que a gente usava para diversão, era diversão. Igual algumas pessoas bebem cachaça, tem pessoa que usa droga. E esse cliente veio com a droga para a gente usar junto, e eu não quis, porque na sexta-feira eu tinha muita coisa para fazer e eu casava no sábado. Eu deixei o cliente fazendo sozinho e vi que ele ficou muito doidão. Falei, quer saber de uma coisa? Vou acabar logo com isso aqui tudo para botar ele para fora. E foi indo. Alta quantidade, numa alta velocidade. Alta quantidade, alta velocidade. Fui fazendo isso mais ou menos por 1 hora. E qualquer pessoa sensata vai perceber que isso pode dar mal. E ele falou para mim, vai devagar, e eu não ouvi. Foi um momento que eu decidi deitar na cama. Encostei a cabeça no travesseiro, e nessa hora meu corpo parou. Travou, imóvel. Os meus olhos ficaram parados, o meu coração acelerou e a minha respiração mudou. E eu comecei a pensar, estou passando mal. Ele foi, pegou todo o entorpecente, jogou no vaso, deu descarga, voltou, abriu janela, o ar-condicionado estava 16 graus, ele foi e começou a chamar, acorda, 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 e eu não voltava. E nessa hora eu pensei dentro do coração, falei, eu acho que eu estou passando mal. E nessa hora eu pensei, eu acho que eu vou morrer. Quando eu pensei que eu ia morrer, a voz da virada do ano falou comigo de novo. Chegou o dia, é hoje. Meus irmãos, quando eu ouvi aquela voz dizendo que chegou o dia, era hoje, eu só lembrei de uma coisa. Só uma coisa eu lembrei naquele momento. De dizer, Deus, não deixe eu morrer. E me dá uma oportunidade. Eu falei isso, eu fiquei em pé na frente da cama, e agora a voz começou a se apresentar. Sou eu, Deus, que falo com você. Eu não te criei como uma mulher, eu te criei como um homem. Seu nome é Robert, seu nome é Diego. Os irmãos que estavam aqui comigo, me acompanhando, né? Entenderam por que eu uso Robert e Diego? No primeiro dia eu falei que eu ia depois explicar para vocês. E aí Deus disse, seu nome é Robert, seu nome é Diego. Você é uma pessoa soberba, prepotente e orgulhosa. Mas essa é a sua última oportunidade. Volta para sua casa, volta para sua família, se humilha e passa pela porta estreita. Você acha que Deus respeitou a ciência moderna, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, a sociologia? Deus respeitou alguma coisa?
Acaso poderá o barro dizer ao seu Senhor o que ele pode, o que ele não pode fazer? Deus bateu, foi com o machado na raiz do problema e olhou para mim e disse: você é homem. Seu nome é Robert e seu nome é Diego. Meus irmãos, sexta-feira foi um terror. Sexta-feira foi o dia da guerra. Isso foi na quinta. Sexta-feira foi o dia da guerra. Eu andei de um lado para o outro e sabia, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí as pessoas dizem, drogado, né? A gente acredita até em duende. Né? Falam, gente, é real isso. Falam, não tem problema, meus amigos. Quinta-feira só foi o começo, até domingo tem história. Aí eu fui, de um lado para o outro, caminhando dentro de casa, e Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Quando chegou no sábado de manhã, o dia do casamento, eu olhei para o Renê e falei, Renê, a gente não vai casar. Eu vou embora para o Brasil. Ele falou assim, vai mesmo, vai ser feliz. E aí eu fui abrir o computador, a passagem aérea estava 2.700, 2.800, eu estava vendo escala, fazia escala até onde fosse. Se tivesse até jegue, eu vim embora de jegue. Mas eu não podia ficar lá, eu tinha certeza disso. Deixei 1.000 euros com o Renê, fiquei com 800 euros. Tinha dinheiro no Brasil, mas não tinha na Europa. Falei, toma. Eu falei, Jesus, 2.700, eu tenho 800 euros, a passagem, eu não sei o que fazer. Deitei e dormi. Deitei ouvindo, campeão, vencedor, Deus dá asa, faz seu voo. Ouvi tanto Bruna Carla na minha vida que eu acho que deu indigestão. Não consigo mais. Passou a fase. Pessoal, mais 14 minutinhos, vai, mais ou menos 14 minutinhos eu termino, até menos, tá? Segura só um pouquinho aí, eu sei que já passei o horário, 6 minutos. Mais 10 minutinhos aqui eu termino. E aí eu fui e deitei e dormi, cochilei. Quando eu cochilei, dentro do meu ser saiu uma voz e falou dentro de mim, abre o computador. Eu fui, abri o computador, a passagem aérea de 2.700, 2.800 caiu para 860 euros, voo direto, Roma, São Paulo, sem nem escala, direitinho assim, ó. Eu fiquei contente, mas me faltava dinheiro, faltava 100 euros, aí eu fui na Uli, minha melhor amiga, minha irmã Zona, a pessoa que eu vivi a Europa todos esses anos, a pessoa que eu desfrutei da amizade, a pessoa que eu chorei junto, que a gente riu junto, que a gente fez tudo junto. Cheguei na casa dela, falei, Uli, me dá 100 euros. Ela falou, amiga, o que você está fazendo? Eu falei, eu não devo satisfação da minha vida para você, me dá 100 euros. Quando ela me deu 100 euros, ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, estou indo embora para o Brasil. Ela, amiga, você está louca. Eu falei, Uli, me dá só o dinheiro. Quando ela me deu o dinheiro, eu falei, tudo que eu tenho na minha casa é seu por esses 100 euros. Tudo. Pensem em vocês, irmãos. Pensem. Se gastava dinheiro, se ganhava dinheiro, gostava de coisa boa. E eu deixei tudo para a Uli por 100 euros. Saí da casa dela e fui agora no lugar para carregar o cartão pré-pago para poder comprar passagem. E eu pensei antes de chegar lá, falei, o correio está fechado, eu vou andar essa cidade inteira atrás de como carregar o meu cartão. Mas eu cheguei lá, falei para o cara, falei, e aí, quanto que você tem de limite? Ele falou, eu tenho 860 euros de limite. Coloquei os 860 euros, fiquei com 40 euros. Fui para casa, no meio do caminho eu ri, falei, Deus, o senhor quer me levar embora mesmo. Aí eu fui para casa, cheguei em casa e falei com Deus, falei, Senhor, minha mãe é problemática, meu pai bebe cachaça, meu irmão é envolvido com o PCC, falei, meu Deus, eu sei que o Senhor disse que quer me humilhar, mas tem misericórdia de mim. Quando eu falei isso, dentro de casa deu um brado, entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer.
Aí nessa hora onde ninguém viu, onde ninguém percebeu, aonde só as orações que foram feitas durante anos viram, eu levantei as mãos para o alto, dentro de casa sozinho, e falei: Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Entreguei minha vida nas mãos de Jesus, entreguei minha vida às mãos do Senhor e fui para a frente do espelho. Quando eu cheguei na frente do espelho, a venda dos meus olhos abriram e aquele cego começou a ver, e eu gritei logo de cara: eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Meu Deus, o que aconteceu comigo, Senhor? O que houve, meu Deus, o que aconteceu? Como se eu tivesse acordado de um sonho. Caí de joelhos e comecei a chorar. Pensem vocês, não foi apenas um choro de como eu estava, mas foi um choro de uma descendência inteira aniquilada. Foi o choro de uma geração inteira interrompida por conta do pecado. Chorei demais. Amarrei o cabelo para trás, tirei os anéis do dedo, agora as irmãs vão sentir a pressão, tirei a unha de acrílico no dente, unha por unha, tirei o esmalte do pé, queria tirar a prótese de silicone na faca. Óbvio que eu não sou inconsequente, óbvio, sabia que ia dar mal, mas diante de Deus, irmãos, naquela hora, acabou toda a ilusão, toda a falsidade, toda a mentira, todo o engano, naquele momento tinha acabado. No momento em que o meu coração foi convertido e o meu coração de pedra se transformou em um coração de carne, dentro de mim já tinha uma nova natureza. Essa nova natureza era um homem que estava dentro de mim, podia estar com peito, com cabelo, com o que fosse, já estava definido dentro de mim quem eu era, e eu era homem. Já era, não era depois, já estava dentro de mim. O resto é só uma construção que é relativa, que vai acontecendo com o tempo. Podia qualquer pessoa dizer para mim qualquer coisa, eu nunca iria ficar com o que os outros dizem, porque eu já tinha certeza dentro do meu coração, o novo homem tinha nascido homem. E aí beleza, tive a experiência e vou-me embora. Chego no Brasil, minha irmã fala para mim: filho, há 3 meses atrás eu estava em oração, o Espírito Santo mandou eu pedir demissão do meu emprego e começar a orar em casa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Essa semana meu marido sonhou que eu estava grávida de 9 meses e chegava um menino, e esse menino é você. Quem vai cuidar de você sou eu, você vem para minha casa. Aí a minha irmã abre a porta da casa dela, com 2 filhas adolescentes, uma de 10 anos e uma de 12 anos, e o esposo dela, meu cunhado, abriu a casa para mim também, e quem vai cuidar de você somos nós. Eu dei glória a Deus e aleluia, falei: meu Deus, que maravilha. Vocês acham que Deus dorme no ponto? Queridos, Deus é terrível. Eu adorei, aleluia, estou aqui na casa da minha irmã, e comecei a viver a experiência. Isso foi na segunda-feira. Terça-feira fomos orar com alguns irmãos. Na quarta-feira eu falei para ela: me leva no shopping. Cheguei no shopping, cortei o cabelo, amarrei a prótese, saí vestido de homem. Na porta do shopping o cara chegou e me chamou de brother. Eu falei: uau, testificou, hein? Testificou no espírito. E todo mal criado, né? Mal feito, eu estava esteticamente um alienígena. Imagina, eu estava desconstruindo aquela figura feminina, voltando para uma figura masculina extremamente plastificada. É dura a coisa. Você está me olhando aqui, mas já se vão 10 anos, eu estou gatão mesmo, eu sei. Mas no começo, irmão, só Jesus na causa. Você não sabia se era sapatão, se era gay, o que era. Não tinha, era sem forma e vazia. Não tinha, irmãos do céu, não tinha aparência, né? E aquela mulher exuberante, que agora começou a dar espaço para um menino sem significado, um menino sem aparência.
E aí eu falei para minha irmã, não vou entrar na igreja vestido de mulher. Quando chegou na quarta noite, eu entrei na igreja vestido de homem. Aí os outros estão dizendo, a igreja fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. Eu falo, para de ser idiota, foi Jesus que fez meu coração nascer de novo. A igreja nem disse o que eu deveria fazer ou não, foi eu que fiz, porque entendi que eu não tinha nascido uma mulher. E aí já falei com a minha irmã, falei, Jana, vamos para a cirurgia plástica, quem é a sua cirurgiã? E aí eu fui lá, nome da cirurgiã, como que era? Sabrina. Cheguei na doutora Sabrina, falei, e aí, doutora Sabrina, tira a minha prótese. Quando ela olhou assim, ela falou assim, pelo amor de Deus, ela me chama de Diego. Ela, Diego, pelo amor de Deus, não faz isso. A igreja precisa entender que você é uma pessoa trans e precisa aceitar você desse jeito. Eu falei para ela, doutora, eu não estou pedindo a sua opinião, eu estou pedindo o seu trabalho. A senhora quer fazer o seu trabalho? Eu pago. Eu pago. E ela falou, eu faço. Eu falei, faz bem feito, não deixa a pele. Que eu quero retinho meu peitinho. Ela fez maravilhoso e ainda mandei outros meninos para tirar o peitinho com ela. Ainda mandei outros para ela ver. E saí dali, mas fui passar todo esse período de construção. Que óbvio, Deus quis trabalhar com a minha irmã, com o meu cunhado, com as minhas sobrinhas, quis trabalhar com todo mundo. Mas comigo, Deus pegou pesadíssimo. Porque se eu estivesse na casa da minha mãe, o que eu diria para minha mãe? No primeiro embate com ela, a vida que a senhora vive, a senhora só vive graças a mim. A casa que a senhora só tem graças a mim. Tudo que a senhora viveu de uma vida luxuosa, só viveu graças a mim. Então a senhora tem que pensar 2 vezes antes de querer falar qualquer coisa. Por quê? O que eu era? Orgulhoso, soberbo e arrogante? Vocês acham que Deus vai tratar o soberbo de que forma, meus irmãos? Vai humilhar ele. Dentro da casa da minha mãe, vocês acham que eu teria condição de ser humilhado? Jamais, porque eu ia acabar com ela. Mas Deus me colocou lá na casa da minha irmã. E sabe quem foi a lixa que Deus usou? A minha sobrinha de 10 anos. Meus irmãos, vocês não estão entendendo. Deus usou uma lixa de 10 anos chamada Kathleen. A Kathleen olhava na minha cara e dizia assim, aqui dentro dessa casa o senhor vale menos do que o cachorro. Eu engolia seco. O senhor se contenta com aquilo que a gente der para o senhor comer. E Deus não deixou nem eu desfrutar muito, tinha feito investimento altíssimo na cirurgia, não desfrutei nem da cirurgia, Deus me converteu logo de cara, bem na hora que eu ia enriquecer mesmo, de verdade. Aí eu fui e baixei a cabeça e falei, Deus, o Senhor me chamou e eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tiver para mim. O Senhor disse para eu entregar o meu caminho nas tuas mãos, então eu estou entregando. Senhor, eu baixei minha cabeça e deixei passar por esse período todo de turbulência, vivendo na casa da minha irmã. Foi uma maravilha, eles me trataram como filho, tanto que o nosso relacionamento é como se fosse de irmão, eu e as minhas sobrinhas, parece que eu sou o irmão mais velho delas, e é o que Deus deu espiritualmente, foi o que Deus gerou, eu sou o irmão mais velho delas, o nosso carinho é tremendo. O meu cunhado é o meu paizão, tem hora que eu falo para ele, estou sem grana, é com você mesmo, me dá dinheiro. Ele me dá dinheiro, até hoje, porque ficou esse clima porque Deus decidiu que eu vivesse de volta à família, para eu sentir o que era família, e aí eu tive que voltar fazendo todo o processo que eu tinha parado de fazer, então eu tive que voltar a estudar, tive que voltar a fazer um monte de coisa, e aí eu fui fazendo nesse período, e assim Deus foi me construindo, mas eu tive uma experiência com Deus nesse período, que foi uma das experiências mais marcantes. Eu estava numa igreja sentada na Assembleia de Deus de Madureira, lá no fundo, eu ia toda terça-feira lá, até então eu não estava na Batista, eu estava na Igreja Presbiteriana da Graça, que foi a igreja que eu saí, quando eu saí da igreja, eu voltei para lá, para reparar, o coração com os irmãos, mas eu estava lá na Madureira, porque eu gostava de ir no culto da Madureira, de terça-feira, terça com Deus, que era xerecanta labachúria, sabe, aquela coisa bem, era aquela coisa fervorosa, e aí eu ia, ainda estava naquela construção, e foi o que aconteceu, fui lá e a irmãzinha me olhou lá e falou assim, irmão, você fica em pé por favor,
E eu olhei assim e falei, meu Deus. Para vocês terem noção, era 2013 e essa mulher não tinha agenda até 2018. Pensem vocês, até 2018 ela não tinha agenda. Mas eu entendo por quê. Aí eu estava lá sentadinho quieto, mas naquela semana eu fiz uma oração a Deus. Eu entrei no banheiro de casa, no pensamento eu falei com o Senhor, Deus, o Senhor me chamou, eu estou aqui, eu vivi uma vida inteira como mulher, mas eu me arrependi, Senhor. Não deixa eu continuar com o jeito de mulher que eu tinha não, Senhor. Não deixa não, muda a minha vida. Eu pensei, orei de frente para o espelho e estou sentado lá atrás, a irmãzinha me chama, fica em pé. E aí eu fui chegando bem pertinho dela, ela pegou o meu cangote, abraçou, falou para a igreja, está vendo esse menino aqui, ó? Vocês não dão nada para ele, mas ele está lutando para ser homem. Olha a profundidade da frase. Ele estava na frente do espelho, no banheiro da casa dele, fez uma oração. Orou dizendo assim, Senhor, eu vivi uma vida como travesti, Senhor, eu vivi uma vida como mulher, mas eu aceitei, Senhor, o teu chamado. Deus, não me deixa continuar como eu era. Foi na hora que Deus disse, sou eu, Deus, que te mudo hoje. Meus irmãos, a igreja entrou em alvoroço. E aí ela começou a falar, com 2 anos seus pais se separaram, com 6 anos começaram um abuso, com 15 anos você decidiu sair da sua casa. Meus irmãos, foi dos 2 até a minha conversão. Ela traçou, Deus, né, falando ali, foi dos 2 até os 27. Quando chegou nos 27, ela falou, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a tua morte, Jesus mudou a sua sorte. Você é um milagre, você está aqui. Eu nunca tinha ouvido essa música na minha vida, mas nem precisava. Depois que eu soube que era uma música, mas aquilo ali já tinha entrado no profundo do meu coração, porque numa música a minha conversão estava inteirinha relatada. Mas como Deus é terrível, minha irmã estava sentada lá atrás. Ô jovem, fique em pé você aí. E a minha irmã levanta. E Deus falou, durante 12 anos você orou incessantemente pela vida do seu irmão. Quantas madrugadas você esteve em lágrimas sem que ninguém soubesse, pedindo para que eu tivesse misericórdia da vida do seu irmão. Quantas orações você fez dizendo que o seu irmão poderia vir no leito de hospital e eu recolher ele para viver comigo para sempre. Mas eu sei os pensamentos que eu tenho para a vida dele e os pensamentos que eu tenho sobre ele. Vou enviá-lo além das nações para que o meu nome seja glorificado. Pensem vocês, minha irmã lá no fundo da igreja e eu aqui, a gente se junta no meio da igreja e se abraça. Quando a gente se abraçou, meus irmãos, a presença de Deus era tão profunda, tão profunda, tão profunda dentro do templo. As irmãzinhas, vocês já sabem que já tinham ido para outro lugar, né? Vocês sabem que as senhoras que estavam ali já estavam sapateando, pulando, cantando, indo, marchando, fazendo tudo que vocês possam imaginar. Mas era a demonstração objetiva de um amor que cura. Era a demonstração objetiva de um Deus que intervém. As pessoas dizem que Deus não intervém. Não, meus irmãos, está aqui uma demonstração clara de um Deus que intervém. Interviu na sua vida, interviu na minha vida, converteu o seu coração, converteu o meu coração. Não foi mais difícil Deus me converter do que converter você, porque todos nós tínhamos a mesma natureza morta e precisávamos nascer de novo, e foi isso que Ele fez. E uma gota do sangue de Jesus purifica um oceano de pecado. Uma gota, e foi isso que aconteceu, a gota do amor, da graça, do favor e da eleição divina. É Deus olhando e falando, eu te escolhi, como Ele falou para mim com 7 anos, e aquilo que Ele falou aos 7 anos se confirmou nos 27 anos, depois de 20 anos Ele foi ao meu encontro quando ninguém poderia ir, Ele me amou quando ninguém poderia amar, Ele me ajudou quando ninguém poderia me ajudar, e Ele me tirou do vale da sombra da morte para dizer que só Ele é Deus, só Ele é Senhor, e não existe nenhum além dEle, não existe nenhum outro além dEle.
existe, queridos. E diante desse nome poderoso nós nos dobramos e bendizemos aquele que é o autor e criador da vida, aquele que é Senhor soberano sobre tudo, sobre todos, o nosso Deus, o grande eu sou. É a demonstração clara de alguém que constrói um ídolo para si e acha que do seu jeito vai dar certo, e se depara com a finitude e entende que não tem jeito, só existe uma forma, nós precisamos voltar o coração a Deus. Foi isso que eu fiz, é isso que eu tenho feito, e é isso que eu tenho vivido, e tenho falado desse amor e dessa graça por onde eu tenho passado. Pastor, muito obrigado. Pastor Kenny, muito obrigado. Igreja, muito obrigado pelo carinho de vocês, por estar com vocês nesses dias. Amei o Maranhão, não é quente, não é mesmo, o clima é agradável, sereno, mas estou extremamente feliz, me senti muito em casa, tanto que eu dei até uns gritos com os irmãos ontem, entra logo pô, está na hora, me senti muito em casa, fui muito bem tratado, e eu quero agradecer muitíssimo a Deus. É o primeiro, acredito que vocês terão outros, né? Quando a gente pensa de sexualidade, a gente pensa num bichão, um monstro, difícil de entender. Mas prestem atenção numa coisa. Se Deus for o centro da nossa vida, Agostinho de Hipona disse uma frase, e eu vou usar a frase dele para encerrar. Se Deus for o centro da sua vida, e você amar a Deus sobre todas as coisas, você pode fazer o que você quiser. Se Deus for o centro da sua vida, e você amar a Deus de todo o seu coração, você pode fazer tudo o que você quiser. E aqui, eu quero dizer, será que você vai conseguir fazer tudo mesmo? Pensem. Deus abençoe. Eu queria concluir a esse momento. A gente vai terminar orando, mas eu queria terminar orando pelo Diego. Você pode se juntar comigo nessa oração, a gente orar por ele. E eu queria pedir que os pastores que estão aqui, tem vários pastores das nossas igrejas.